pessoal, eu sou a Sara Machado e você está ouvindo Papo de Laticínios, o podcast que conecta toda a cadeia do leite com muito conteúdo, inovação e, é claro, histórias incríveis desse setor que a gente tanto ama. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero fazer um convite para vocês. Você que ainda não segue o Papo de Laticínios, vai lá no YouTube, procure por Papo de Laticínios e se inscreva no nosso canal. Você vai acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós estamos também no Spotify. Pode aproveitar os nossos conteúdos lá pelo Spotify. E também nós estamos em todas as redes sociais, só procurar por @Papo de Laticínios. Nós interagimos com vocês pelas redes sociais e nós compartilhamos os nossos cortes. E um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores, que tornam esse projeto aqui possível. A Evomilk e a Evoali. A Evomilk é um sistema completo de gestão da cadeia do leite, integrando software e aplicativo para apoiar laticínios em toda a operação de campo. Com a Evomilk, você tem o aplicativo do transportador, aplicativo do técnico, aplicativo do gestor e o aplicativo do fornecedor de leite. E claro, os gestores têm uma plataforma completa para acompanhar todo esse fluxo com dashboards inteligentes. Com a Evomilk, o seu laticínios trabalha de forma integrada, com dados confiáveis e visão completa da operação. Aproveito também para agradecer a Evoali, que vem transformando a forma como a indústria de alimentos e especialmente os laticínios gerenciam seus programas de autocontrole. O grande destaque é o Evopac, um aplicativo e um sistema web gerencial que permite digitalizar e automatizar toda a gestão dos packs da sua indústria. Com o Evopac, você planeja e executa, monitora os controles de qualidade, com muito mais agilidade e segurança. Ele facilita o trabalho das equipes no dia a dia, organiza as rotinas de verificação, padroniza os processos e ainda simplifica muito as auditorias e fiscalizações. Para vocês conhecerem mais sobre as nossas soluções, vocês podem procurar por @Evomilk lá no Instagram ou @Evoali também no Instagram, nos chamar que nós fazemos uma demonstração para vocês. Nós estamos recebendo hoje pela segunda vez Felipe Velten para falar com a gente sobre mais um assunto polêmico. Quando fala em Felipe, o assunto já virou polêmico. Felipe, vou fazer igual o pessoal dos outros podcasts por aí, quando vem pela segunda ou terceira vez já começa a receber parte das contas aqui do Papo de Laticínios, tá? Vou mandar um boleto para você. Felipe, seja bem-vindo novamente ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disposição. E para o pessoal ficar aqui com a gente até o final, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante. Para quem está na cadeia produtiva do leite, sabe o quanto que pagamento por qualidade ainda é uma dor de cabeça, ainda é uma nuvem nebulosa para a maioria dos laticínios. Nós vamos falar com um especialista hoje aqui sobre esse assunto. Felipe, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Obrigado, Sara, mais uma vez. Bom, espero que a polêmica seja positiva, né? Será? Esses dias atrás eu coloquei um artigo que eu já tinha escrito há muito tempo sobre qualidade do leite e transporte, né? Botei ele no LinkedIn e aí, assim, é um artigo bem duro, sabe? Assim, eu comentando algumas coisas, algumas falhas, alguns vícios que a gente tem no transporte de leite. Eu me coloquei no papel de alguém fora da cadeia olhando para aquele artigo e na hora que eu li ele, eu falei, realmente, é estranho, é um artigo pesado, mas nós temos que falar sobre. A gente não pode esconder problema, a gente não pode deixar os problemas escondidos, porque senão ninguém resolve, ninguém olha, ninguém toma nenhuma ação, né? E eu tenho que parar com esse tipo de coisa, porque assim, eu não sou polêmico, eu sou o cara da paz, entendeu? Não quero confusão com ninguém, não. Você está polêmico, então, né? Deus Felipe, me livre, vou parar com isso. Deixa eu escrever sobre outra coisa lá agora. Eu sou paz e amor. Exatamente. Felipe, assim, eu falo assim, eu também faço muito isso aqui, né? Eu faço muitas críticas ao setor aqui no nosso podcast, né? Claro que com a melhor das intenções. E, né, todos os meus convidados que vêm aqui, tem a ideia de convidar uma pessoa para vir aqui é sempre de engrandecer a cadeia, né? É sempre de tentar resolver algum problema da cadeia, é sempre de tocar num assunto que seja frágil para a gente aqui dentro do setor. Então, assim, eu acho que falar dos nossos problemas, a gente precisa de falar mesmo, né?
Agora, eu não vi seu artigo, tá? Eu posso até ver depois. O que eu acho é o seguinte, a gente, não li, né, seu artigo. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente, como a gente é muito atacado, né, assim, por outros negócios, eu acho que o povo às vezes fica um pouco disso, né? Tipo assim, né? A gente já está sendo atacado, então a gente tem que meio que se resguardar. Mas eu acho também assim, se a gente não expõe e não fala, a gente também não resolve, né? Uhum. Parece que a gente está colocando panos quentes ali, né? E a gente não vai resolver os problemas. E um dos assuntos que eu acho que é muito polêmico ainda no Brasil, pensa bem, nós estamos em 2025, né? E você que já passou pela cadeia, né, por alguns anos, né? Você tem uma história na cadeia do leite. Eu acho que isso para você ainda você sabe o quanto que pagamento por qualidade, né? Ainda que quando que qualidade do leite, desculpa, ainda é um assunto assim que não é claro para todo mundo, né? A Uhum. quantidade de laticínios que a gente tem hoje no Brasil, né? Sei lá, os números aí falam em torno de 2.000, a gente sabe que tem um pouco mais que isso, mas mesmo que a gente tenha 2.000 laticínios hoje no Brasil, quantos por cento disso será que tem uma tabela boa de pagamento por qualidade, né? Quantos desses faz um bom pagamento por qualidade, né? A gente não está aqui querendo falar de pagamento por qualidade para subir o custo do pessoal, né? É. Porque às vezes fala isso, né, Felipe? Olha, falar de pagamento de qualidade, você está só falando de aumentar o meu custo, né? Não é isso. Acho que a gente precisa de entender muito bem, né? O que que é um pagamento por qualidade? O que, quando que a gente tem que parar de achar que isso é um custo? O quanto que quanto de benefícios, né, o laticínios tem quando ele assume isso. Eu acho que algumas grandes empresas, né, acho que na verdade todas as grandes do Brasil, mas algumas outras médias, algumas outras pequenas, que mudaram, né, essa história, né, mudaram a página deles, começaram a ver o leite de forma diferente, né, a trabalhar com gordura, com proteína. A gente viu que ninguém se arrependeu, né? Pelo menos eu não conheço até hoje uma história de alguém que falou assim, não, eu mudei, né, aqui o jeito de comprar o leite e eu me arrependi. Então, assim, eu acho que é muito isso que a gente quer aqui hoje de você nesse podcast, tá bom? Uhum. Tá certo. E aí eu queria que você começasse pra gente, né, falando assim, para você, pro Felipe, né, o que que é um pagamento por qualidade? Como é que a gente começa a falar disso nos nossos negócios? Exatamente. Assim, uma coisa que você acabou de falar, assim, quantos por cento dos laticínios pagam por qualidade? Se a gente olhar isso por uma outra ótica, quantos por cento do volume de leite no Brasil é pago por qualidade? Eu acho que é um Uhum, número muito pequeno, sabe? Tem poucas empresas que eu conheço, e talvez não é porque existam poucas, é porque o meu conhecimento é limitado. Mas é limitado e meu conhecimento é abrangente sobre o mercado de leite, porque eu conheço de norte a sul, eu conheço grandes uhum, laticínios. Mas assim, que eu conheço que funciona um tabelamento de qualidade, que o produtor ele consegue pegar o preço base da indústria, colocar os parâmetros de CBT, CCS, gordura, proteína, ou seja lá mais o que eles usam, e que ele consegue no final chegar no preço, assim, são pouquíssimos que fazem isso, que dá essa clareza para o produtor do que está sendo pago ali. Assim, o que eu percebo que acontece muito no mercado o, o produtor ele é pago um preço para ele e que tem na composição desse preço tem os itens de qualidade ali. Mas o que realmente define o preço dele é um adicional de mercado, ou adicional comercial, o adicional base, o preço base. O que define mesmo o preço do produtor é aquele adicional que aí o laticínio, o comprador muda ele de acordo com o que está acontecendo no contexto, né? E para cada produtor esse adicional, ele vai mudando. Então, hoje, quando eu olho para o mercado de forma geral, assim, os laticínios, o produtor não consegue chegar num preço, se ele melhorar a gordura, melhorar a proteína, melhorar a CCS ou CDT, ele não consegue chegar no preço dele final. Ou se ele cair também, ele não consegue ver o tamanho da perda. E isso é problemático, porque a forma que a gente incentiva esse mercado é a forma que faz ele se desenvolver. Vou dar um exemplo, eu sempre uso exemplos que não tem nada a ver no leite, do leite, né? Mas para pegar o conceito e trazer para dentro do leite.
Aqui no estado de São Paulo, há 2 semanas atrás, eu vi um artigo no G1 de Campinas, que falava lá que 2 servidores públicos, eles receberam uma propina de uma empresa terceira e que aí fizeram um acordo com o Ministério Público, que o acordo era o seguinte: eles devolveriam o dinheiro parcelado em 60 vezes, e isso dava um montante financeiro de R$ 500.000, mais ou menos. Eles devolveriam esse dinheiro em 60 parcelas, e o advogado deles conseguiu um acordo que, se eles fizessem isso e se eles colocassem a público que haviam feito a falcatrua, né, eles não seriam criminalizados, então eles não iam passar por um processo de criminalização, e além disso eles continuariam elegíveis aos cargos que eles tinham. Qual que é o grande problema disso? Olha o jeito que você está incentivando esse tipo de pessoa. Você está falando para ele, você pode roubar, você pode fazer falcatrua, porque se alguém descobrir, você só tem que falar para todo mundo que você fez mesmo e devolver o dinheiro. Agora, nós, povão, se a gente passa num sinal de trânsito, se a gente passa num radar a uma velocidade superior à permitida da via, você paga a pena da lei, você tem que cumprir a lei, você recebe uma multa. E você só não toma um auto de infração. A pena da lei cai sobre você. Por que não cai sobre esses caras? Então, assim, essa forma de incentivar esse modelo, se a gente aplica ele para o leite, a gente está incentivando aqui, no caso que eu comentei sobre corrupção, do cara ser corrupto, que ele não vai acontecer nada com ele. Vídeo que acontece em Brasília. Não vamos falar mais nada. Agora, no leite, se a gente está incentivando as coisas erradas, ou não que são as coisas erradas, mas que a gente está incentivando o mercado ir para um lado que nós não queremos, a gente tem que mudar a forma de incentivar isso. Então, hoje, como a gente incentiva o mercado de leite? O produtor de leite hoje, ele especula muito. Natural, é o papel dele, é a receita dele, e ele tem que fazer isso mesmo. Assim como eu especulo sobre o quanto eu quero ganhar, enfim, se eu for vender alguma coisa, eu vou especular sobre, mas o papel dele é especular sobre isso. E os laticínios deveriam ter clareza na forma de pagamento, para eliminar um pouco essa especulação. E hoje, na verdade, isso não acontece. O que acontece hoje é que o produtor que especula mais, que migra mais de laticínio, que pula de um laticínio para o outro, que liga para o comprador todo dia primeiro e fala, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Ele vai lá e recebe um preço diferenciado para não sair. O laticínio fazendo isso e pagando um preço maior para ele tem que retirar do preço base de todo o resto dos produtores para poder pagar aquele um pouquinho a mais. Visto que o que define o preço do mercado não é o laticínio, é o que está sendo vendido, o preço que está sendo vendido, a receita que vai entrar para o laticínio. Você vai decompondo isso até chegar ao quanto você pode pagar no leite. E o que define tudo isso é a oferta e demanda. Não vamos entrar nesse assunto, porque esse foi o primeiro assunto da nossa conversa. Então, assim, o latino ele não vai ter mais dinheiro ou menos dinheiro para pagar, ele vai ter um dinheiro só. E ele tem que distribuir isso da melhor forma possível. Ao passo que ele pega uma parte importante desse dinheiro e paga mais para um produtor para proteger ele de um concorrente, ele tem que pagar menos para os demais. Então, aqui, o que a gente está incentivando? A gente está incentivando que o produtor especule. Porque aquele que especula mais, ganha mais. É aquilo que eu falei da última vez. Quem grita mais, ganha mais. E outra coisa que ele está incentivando aqui, aquele produtor que especula mais não está se olhando os parâmetros de qualidade dele para precificar. E aquele que não especula, também você não está olhando os parâmetros de qualidade dele para baixar o preço dele. Então, acontece de forma consistente, mês a mês, nós pagamos leite que não vale o que está na nossa tabela de qualidade, mais caro, e pagamos mais barato para o leite que vale a nossa tabela de qualidade. Então a gente está incentivando isso a todo momento. Então a gente vê o produtor, a cada ano que passa, mais especulativo, e uma outra coisa que a gente incentiva é a negociação por volume. Nós pagamos por volume de leite, nós não pagamos por teor de sólido. Se a gente olhar para fora, assim, o pagamento basicamente é por sólido. É mais forte por sólido. E por que isso é importante?
Na fábrica, independente do que você está produzindo, você está produzindo leite UHT, você está produzindo queijo, iogurte, leite em pó, qualquer coisa. O que importa é sólido. Assim, água, ele vem da Copasa, vem da CA, vem de outra companhia. A água não deveria vir menos da vaca, né? Não tem como Uhum. a gente produzir leite sem ter ali um teor alto de água. Mas quanto mais sólido a gente conseguir fazer as fazendas que nos fornecem converter comida em sólido, melhor para o laticínio. Hoje existem inúmeras técnicas de produção, equipamentos ultramodernos, que você consegue fazer uma conversão é, eficiente em litros de leite e em quilos de produto. O Uhum. que ainda ajuda mais a fazer essa conversão é ter um leite com alto teor de sólido. Facilita muito o trabalho. Então, na hora que você soma isso, você usa equipamentos e técnicas ultra avançadas com leite com teor de sólido maior, você consegue jogar lá na ponta uma eficiência fabril gigantesca. Uhum. Tem empresas que já sabem disso há muito tempo e já estão nesse movimento de produção de sólido e incentivar o produtor a produzir mais sólido. Não É, só CBT e CCS, a gente vai falar de CBT e CCS, mas porque CBT e CCS é um tema que já deveria estar ultrapassado, sabe? a gente nem deveria falar disso mais, né? É, É. mas não está ainda no Brasil, infelizmente não está. A gente está nessa briga Uhum. aí desde 2002, na IN 51, a gente está nessa briga até hoje, né? Falando de CBT e CCS. Sim, sim. Mas o sólido é o que vai fazer o grande diferencial, né? Alinhado com uma CBT e CCS boa, uma qualidade microbiológica, para não se perder ali a estrutura do que tem no leite para produzir de forma eficiente. Certo. Então, assim, desculpa. Não, pode falar. Então, esses incentivos que a gente dá para a cadeia, eles são incoerentes com o resultado que a gente busca, sabe? Então, Uhum. então é completamente coerente, assim como incentivar o cara que é corrupto a não ter pena, ele incentiva de forma errada o servidor público, o político, enfim, o cara que está no lado de lá. E aí parece que a coisa não evolui nunca, né? Então, assim, uma das formas que não tem aqui receita de bolo, né? Mas a forma que a gente incentiva esse mercado, ele vai fazer com que ele evolua para um lado que a gente queira ou não, né? Uhum. Se você me permitir contar uma história rápida que eu Pode passei na sim. minha vida profissional, eu tinha, quando eu assumi a posição de gerente de uma empresa aqui no estado de São Paulo, eu fui avaliar a cadeia de custo da captação e eu vi lá alguns contratos sendo pagos assim com valor muito acima da média do mercado. E eu fiquei um pouco assustado, né? Eu falei assim, para eu pagar esse contrato que está muito acima da média do mercado, aqueles que não estão nesse contrato eu tenho que pagar muito menos. E assim, Uhum. realmente, um lado eu pagava 20%, outro lado eu pagava 20% a menos. E eu Uhum. perdia o leite com 20% a menos e o leite com 20% a mais só pesava mais no custo da captação e estava ficando inviável. E aí eu fui nesses fornecedores que tinham esse contrato para entender por que que era assim, né? E antes de fazer isso, eu analisei ali o histórico que eles tinham de gordura, proteína, CCS, CBT e como isso evoluía ao longo do tempo. O que eu percebi nessa análise é que CBT e CCS, CCS quase não melhorava, CBT melhorou razoavelmente, mas eles já vinham sempre CBT, gordura e proteína mesmo tempo, não dava. E eles perguntei em uma cooperativa especificamente que tinha um volume muito grande. Fui conversar com eles e falei assim, o que que vocês atribuem assim, vocês terem um preço tão bom? Não, porque a nossa qualidade é muito boa. Eu fiquei com isso na cabeça, falei assim, como assim, gente? O que que eles entendem de qualidade de leite, né? Não entender tecnicamente, porque com certeza o produtor de leite sabe muito Uhum. mais do que a gente. Mas assim, qual que é a percepção deles do que está sendo cobrado? Isso que está errado. E aí, quando eu fui ver a tabela de pagamento do contrato, aí lógico que está errado. Porque a tabela de pagamento do contrato era nítido que era feito pagamento mais por volume do que por qualquer outra coisa. E ainda mais uma tabela que foi criada, se eu não me engano, em 2017, perdurou até 2023, os patamares de pagamento mudaram. Então, assim, um valor de CBT
de gordura e proteína que era pago ficou obsoleto porque o preço escalou, o preço tem a inflação em cima dele durante esse período. Então ficou obsoleto. Então o produtor ele entendia que quanto mais ele produzisse, mais ele ganharia. Lógico, logo, como consequência disso, ao longo de um tempo muito grande, a gente incentivava os produtores a produzir volume, em detrimento a sólido. E era isso que eles faziam, alinhado com o objetivo deles. E assim, aqui ninguém está errado. Está todo mundo certo. O processo que está errado. Porque essa empresa ela pagava por volume, estava no contrato, o produtor entendia que ganharia mais dinheiro por volume, ele produzia mais volume e não estava nem aí para o sólido. Então, assim, tá tudo certo, o processo está errado, então a gente precisa mudar esse processo. A gente tinha que mudar esse incentivo. Foi o que a gente fez. A gente teve que revisar toda a tabela de qualidade e fazer essa proposta para essa empresa, para essa cooperativa, para eles se adequarem e daqui a 5 anos a gente vê a evolução que os sólidos teria a evolução do sólido que essa empresa, que essa cooperativa teria ao longo de um tempo também, porque você não vai mudar essa. A gente incentivou 5 anos do jeito errado, né? Aí tem que incentivar também agora do jeito certo durante um período longo para a gente ver como é que isso muda, né? Verdade. Ô Felipe, e quais que são, você já citou um pouco delas aqui, né? Mas quais que são as maiores dificuldades na implementação de uma tabela de pagamento por qualidade? Quando que um laticínios ele deve decidir ter uma tabela de pagamento, né? Eu falo em relação ao tamanho dele. Se a gente pode relacionar isso ao tamanho dele, né? Eu imagino que qualquer tamanho possa ter. E como que ele faz uma tabela dele? Porque o que a gente vê a tabela do fulano, né? Às vezes um produtor mesmo leva a tabela para o outro laticínios, né? Ele sai de um laticínios e ele, às vezes, é o produtor mesmo que fez a tabela ali, que levou a tabela. Então, assim, a capacidade, eu acho que é um negócio que a gente né, fala, acho que talvez fale até pouco disso, mas é da capacidade de pagamento de cada um, né? Assim, porque o laticínios do Felipe tem uma tabela com esses critérios, significa que o laticínios da Sara tem que ter os mesmos critérios? Estou falando isso regionalmente, né? Estou falando principalmente para quem está nas mesmas regiões, né? Comprando leite ali nas mesmas bacias. Mas é um erro, né? Porque às vezes o Felipe faz, sei lá, um tipo de queijo lá e a Sara não faz, entendeu? Então, assim, às vezes o mercado do Felipe é extremamente diferente do da Sara. Então, tudo isso eu acho que eu imagino, né, que tem muito a ver com a capacidade de pagamento e também com o incentivo que eu estou dando para o meu produtor produzir o quê, né? Eu quero mais o quê? Eu quero gordura, né? Eu sou um produtor de queijo, eu quero caseína, o que que eu quero, né? Exatamente, assim, não tem uma fórmula para todo mundo, né? Ainda mais no Brasil, que é um país gigantesco, você tem micro-regiões produzindo leites. Se a gente for olhar o extremo oeste de Santa Catarina, produz o leite com uma característica que o sul de Minas não produz. São modelos diferentes, né? E às vezes você tem indústrias que produzem a mesma coisa nos dois locais. Então, assim, acho que o primeiro ponto é a tabela de qualidade, ela tem que refletir quais são os seus objetivos como indústria, o que você quer como produção, qual as suas necessidades para produzir. De forma geral, as indústrias elas têm até um determinado ponto exigências parecidas em relação à microbiologia, em relação a CCS, gordura, a proteína, enfim. Até um determinado limite você tem uma certa é, é, é igual ali as exigências de todo mundo. Então, acho que para decidir o como implementar uma tabela, primeiro você tem sua localização geográfica e tem quem está concorrendo com você, né? E depois, o que você precisa se diferenciar para ser um atrativo para aquele produtor que tem aquelas características, ou para ser um atrativo para um produtor que te fornece, querer atender essas características para poder ganhar um incentivo a mais no preço, né? Uhum. E no final, assim, o preço final, ele não vai ser maior ou menor. Ele vai ser só distribuído em características diferentes e você atrai aquele grupo de produtores que é mais interessante para você e para ele para poder ganhar mais dinheiro também. Em Porque assim, relação a tamanho, eu acho que assim,
qualquer tamanho de laticínio, você pode implementar um sistema de pagamento por qualidade. Tem país que existe como se fosse um conselheite, e lá eles definem preços e parâmetros para Uhum. regiões, e os laticínios seguem. Uhum. Então, isso tira um pouco essa, o que a gente tem muito aqui, que é essa especulação. Porque assim, o produtor, ele vai brigar no conselho. Então, assim, Uhum. ele tem um representante dele ali, tem um representante da indústria, tem um representante do governo, e ele vai brigar ali dentro para quais vão ser os parâmetros e quais vão ser os preços. Feito essa Uhum. discussão acordada entre todo mundo, siga-se. Vamos seguir, entendeu? Não vai ter essa, não me paga mais 10 aqui, senão eu vou para o laticínio X. Aí, essa discussão, todo mundo perde. Todo mundo perde com ela. Uhum. Então, feito esse conselho, definido ali. O que a gente tem parecido no Brasil? Conselheite. Uhum. Mas o Conselheite hoje, assim, ainda, cara, o trabalho que o Conselheite faz é espetacular. E que começou a expandir agora para outros estados, né? Mato Grosso, Minas Gerais, enfim. E vai crescer ainda mais, se tudo der certo. Mas ali deveria ser o local dessa discussão, entendeu? Porque ali tem representantes dos produtores, ali tem representantes das indústrias, e um ponto ali que é um terceiro, geralmente, que não tem nenhuma nenhum conflito de interesse, que é uma universidade, um órgão externo, que é quem apura tudo. Então, o Conselheite é o que mais tem parecido aqui, só que o Conselheite ainda é uma instituição que ela não dita ali o que vai ser feito, ela é mais um indicativo, né? Ela é mais um local para consulta do que realmente uma regra a ser seguida. Uhum. Bom, mas aí eu acho que a dificuldade de colocar para funcionar é porque ainda nós estamos nesse cenário de especulativo, né? A gente não tem isso muito bem organizado. O produtor, ele briga pelo preço, ele recebe o preço, só que o laticínio, para pagar o preço para ele, que às vezes ele não tem aquela qualidade, ele tem que tirar de todo mundo. E aí se fura a tabela de qualidade. Não existe, né? Uhum. É verdade. E por que será que a gente ainda tem tantos produtores com baixa qualidade do leite? Né? Eu acho que um dos sonhos que a gente tem é, ao invés de dois produtores se encontrarem e falar quanto que você está recebendo, é falar, e aí, né? Quanto que está sua CCS? Na porta, passa na porta do banco e vê lá, né? O Eu pessoal tá acho que na conversando, nossa qual que é o primeira conversa, assunto? você deixou essa pergunta no ar, né? Falou assim: não responde, não, deixa para próximo. Eu fiquei pensando nisso. Depois eu até conversei com uma amiga minha, Eduarda, que ela assistiu o podcast também. E assim, eu não culpo o produtor. Eu acho que o produtor, ele é reflexo da cadeia. O Sim, eu também comportamento dele é acho. reflexo da cadeia. Sim. E muito pelo contrário, assim, o produtor brasileiro de 2014 para cá, o que esse cara evoluiu tecnicamente é um absurdo. É um É. absurdo. Se você pegar os dados do IBGE, a gente vê assim, o rebanho crescendo, a técnica de produção mostrando que a média de produção tá maior, vários sistemas de produção mais especializados, isso crescendo no Brasil, isso tomando uma proporção cada vez maior. Só que o que a gente não vê evolução é na qualidade, a gente não vê evolução no sólido. Mas na hora que a gente olha para o mercado não incentiva isso também. Então, É. assim, a culpa não é dele, entendeu? A culpa não é dele. Uhum. E você me fez uma pergunta, eu lembro assim, você falou assim, Felipe, por que tem produtor ainda que produz leite com a qualidade tão ruim? E aqui falando de qualidade microbiológica, né? Que hoje é o é onde a gente corta, é onde a gente, inclusive, tem tratativa das hienes aí para você cortar produtor que tem uma média ponderada de, Suspender isso. acima de 300 mil. Por que esse produtor existe? É porque tem gente comprando. Não É. tem outra explicação, entendeu? Porque, assim, se ele não vende. Tem um laticínio na minha cidade, em Patinga, até quebrou esses dias para trás. Esse laticínio não é por à toa que ele quebrou, né? Mas esse Aham. laticínio, o cara começou comprando leite assim. O que uma indústria rejeitava, ele ia lá e comprava. Aham. Aí ele cresceu assim. Então, assim, ele começou.
carregando leite em latão numa caminhonete antiga, depois com um caminhãozinho, depois com 2, depois com 10, depois com 20. Chegou lá a seus 300 mil litros de leite por dia. Só que produzindo um leite de péssima qualidade, porque ele comprava o resto, entendeu? Então, assim, Aham. e isso até não pode acontecer, tá, gente? Vamos supor que aconteça. Mas o laticínio rejeitava um leite com antibiótico, ele ia lá e comprava o leite do transportador. Isso não acontece, tá, gente? É só uma suposição. O leite chegava no laticínio com uma acidez acima da norma daquele laticínio, ele ia lá e comprava o leite do produzia. Então o cara foi crescendo dessa forma. Então, assim, se a gente ainda tem esse tipo de negócio acontecendo, e esse cara, quando ele chega a um patamar de produção igual ele chegou, ele começa a concorrer com quem segue as regras, e começa a precificar o leite muito parecido, Uhum. a gente vê o mercado ainda produzindo leite de péssima qualidade, porque ainda tem gente comprando. E a fiscalização nossa, ela é muito pequena frente ao tamanho do mercado. É muito pequena. Uma vez em Santa Catarina, eu estava conversando com. Eu fui chamado, isso era raro de acontecer, porque geralmente esses caras não gostam de conversar, eles gostam só de assinar o papel e te dar um auto de infração ou coisas inúteis para você fazer para perder seu tempo. Mas eu fui chamado por um fiscal e esse fiscal era bom. Assim, foi uma das poucas pessoas que eu achei no mercado que estava nessa área que realmente estava preocupado com o resultado. Ele não estava preocupado em só fazer o trabalho dele para casa. Não, ele era um cara preocupado com o que estava acontecendo. Mas ele me chamou e falou assim, ó, está acontecendo isso, eu estou vendo aqui o resultado de vocês, eu vi que piorou nos últimos 3 meses, eu fiz aqui uma auditoria, achei esses pontos, eu queria que vocês resolvessem isso. A gente fez um plano de ação junto ali, apresentamos para ele fez os ajustes deles e acertou. E aí ele virou para mim e falou assim, cara, aqui é o único lugar que eu preciso vir para resolver problema de qualidade. Por quê? Eu falei, mas como assim é o único lugar que você precisa vir? Não, porque assim, como é que eu olho onde eu preciso estar? Eu olho os resultados, vejo, faço acompanhamento do que está vindo de resultado, e à medida que eu vejo uma piora, aí eu venho, e só aqui piora. Aí eu falei assim, tá, eu já comecei a pensar assim, eu conhecia os laticínios que produziam na região. Uhum. Com uma certa experiência, eu entendia que tinha alguns laticínios que não tinham a melhor forma de coletar o leite e também não tinham os melhores produtores. E que potencialmente tinha um resultado muito pior que o nosso. Como esse laticínio não Uhum. aparecia na lista dele lá de visitas a serem feitas? Aí eu fiz um questionamento para ele. Eu falei assim, cara, então assim, cortei alguns aí, vai, só para você ver mesmo se está acontecendo o que está lá no número ou se na prática é diferente, né? Vai, sorteia alguns e vai só para dar tempo da gente fazer o nosso plano de ação até você voltar e aí dá tempo também de você conhecer outros locais. Uns 3, 4 meses depois eu encontrei esse cara num café e ele não tinha voltado na nossa indústria. Aí ele falou assim: "Você lembra de mim?" Eu falei assim: "Lógico que eu lembro." Eu falei assim: "Pois é, você me arrumou pepino pro resto do ano agora." Eu falei assim: "Por quê?" Ele falou: "Você lembra que você falou para eu sortear uns laticínios aí?" Pois é, eu sorteei 2, cara. E assim, tudo errado que os caras estavam fazendo. O resultado não condizia com a realidade. A gente sabe o porquê não condiz. Assim, a amostra viciada, manda amostra mal coletada, assim, manda. Então, assim, aí não aparece. Só que, infelizmente, um fiscal igual a esse, que tinha uma boa intenção, mas era mal orientado pelo que vinha para ele de resultado, a gente encontra pouco no mercado. E os que têm bons ainda estão mal orientados porque o resultado não condiz com a realidade. Então, a Uhum. fiscalização não chega para poder combater isso, entendeu? É, É, e às vezes não combate e tira o mérito de quem faz bem feito. sim. Isso, É isso é ruim. sobre. Eu falo assim, sobre essa questão das amostras, né? Não serem bem feitas ou serem viciadas, igual você chamou aí.
Eu acho assim que é muito triste, né, para a cadeia, porque eu tô falando mentira para mim mesmo, né? Assim, eu não posso querer ter um resultado de qualidade por causa da fiscalização, né? Toda vez que eu tenho um leite com qualidades fora do padrão, né, e a nossa fiscalização nem é tão rigorosa assim, né? A gente sabe que é um desafio muito grande, né? Não tô falando aqui que é fácil, mas tô falando assim, toda vez que a gente mente pra gente mesmo, a gente não resolve um problema, né? Eu vejo que os laticínios, às vezes, eles pagam uma multa achando que está resolvendo um problema, né? Não, ele só pagou a multa, né? O problema dele continua ali. Então, assim, a IN 7677, né? Eu acho que ela é muito boa para os laticínios, né? Assim, toda vez que eu vejo alguém fazendo isso, eu fico pensando, caramba, né? É como se eu tivesse, sei lá, né, comendo açúcar todo dia e achando que eu estou fazendo bem para minha saúde, né? Eu estou mentindo para mim mesmo. E porque isso não é bom para ninguém, né? Toda vez que o leite está com CCS alto ou com CPP alto ou com gordura baixa, o cara ele deixou de ganhar dinheiro, né? E a gente já falou aqui da outra vez, né? O meu custo de ir lá buscar esse leite, né? A minha operação, as pessoas que estão envolvidas ali, nada disso tem desconto porque eu estou comprando leite com qualidade pior, né? Tudo fica muito mais caro. Então, então assim, é muito triste, né, ainda quando a gente vê alguém mentindo para ele mesmo, né? E é claro, eu acho que fiscal, eu acho que eles têm um papel muito importante de fazer esses ajustes finos, né, que precisam ser feitos ali, né? O pessoal tem muito medo e tem razão, né? É muito sério tudo isso. Mas eu acho que uma fiscalização é ela que ainda pode ajudar a nossa cadeia, sabe? As auditorias é que ainda podem ajudar a nossa cadeia, né? Eu acho que quanto mais, eu acho que se a gente tivesse, a tendência não é essa, né? Mas acho que se a gente tivesse mais fiscais, acho que é isso que seria interessante. Eu acho que, por Uhum. exemplo, os compradores de leite, né? Eu acho que os compradores de leite eles teriam que ser fiscais, né? Eu acho que os compradores de leite eles ficam ali nesse relacionamento entre indústria e produtor, tem um papel extremamente importante, né? Eu acho que hoje, quando a gente olha para o setor, é um dos personagens mais importantes que tem ali. E eu acho que ele deveria ser um fiscal, né? Porque ele tem que estar do lado dos dois, né? E só que para a indústria comprar um leite com qualidade baixa, não tem. Eu falo assim, é claro que se é só um CPP, se perdeu temperatura, né? Se as contagens aumentaram ali durante o transporte, é um caso. Mas na maioria das vezes a gente tem uma CCS também muito alta. E quando a CCS está alta, a gente sabe, já falou isso não sei quantas mil vezes, todo mundo fala disso todos os dias. O produtor também está deixando de ganhar dinheiro. Então por que que a gente não acredita nisso ainda? Sabe, assim, às vezes eu fico muito. Quando eu vou nos eventos, que eu encontro com um monte de gente, quando eu escuto os podcasts, quando eu converso com as pessoas que vêm aqui, né, quando eu falo com os meus clientes, eu ainda fico muito assustada, sabe? Pensando, caramba, né, o que que a gente tem, o que que o Brasil tem que não compensa fazer qualidade? Por que que a gente ainda não tá, a gente ainda não abraçou isso? A gente tem medo de falar de qualidade do leite? Eu já falei isso aqui, já repeti isso aqui no podcast várias vezes, desde que eu comecei aqui, a gente tem 3 anos, né, de podcast. Quando eu comecei a trabalhar com leite, eu comecei a trabalhar com qualidade do leite no campo, né? E eu não sou veterinária, não sou agrônoma, não sou zootecnista, eu sou bióloga, né? Eu saí de outra área e vim para cá, escolhi vir para o leite. E era um negócio assim, não podia falar, entendeu? E hoje, se eu for para campo, ainda não posso falar. Ah, não, né? Tem que tomar cuidado para falar de qualidade do leite. Ah, você não pode ficar falando disso com o produtor de qualquer jeito. Ah, se eu falar de qualidade do leite, eu vou perder o produtor. Entendeu? Assim, eu acho que assim, eu faria um apelo aqui nesse podcast para a gente chamar os compradores de leite para essa conversa, sabe? Eu acho que a gente precisa muito deles para poder ajudar a mudar a realidade, porque senão a gente não vai mudar, né? Mas Senão a não gente vai é, mas eu acho continuar. que não só os compradores, o Sara. É, a gente tem o cliente da área de captação é a fábrica. Sim, O, Se a gente olhar o funcionamento de fábrica e funcionamento da área de captação, parece que eles estão em duas empresas distintas. Porque assim, exato. a fábrica, na hora que ela olha para a produção, o que o gerente de produção quer ver? Quer ver conversão. Tudo na cabeça do gerente de produção, assim, ele quer ver conversão com a menor perda possível.
Ele quer ver o leite entrando, sendo transformado em maior quantidade de produto na maior qualidade possível. Cara, isso Exato. conversa com a captação diretamente. Diretamente. Porque se a gente for com esse viés para o campo, assim, eu quero o melhor leite. Eu vou pagar pelo melhor leite. Eu vou transportar o melhor leite para chegar como o melhor leite na minha fábrica. São duas áreas que conversam. Só que hoje a gente não tem essa conversa, a gente tem uma barreira entre elas. Porque não, parece que a fábrica quer uma coisa, a captação está fazendo a entrega de forma diferente, entendeu? Mas no final, as duas áreas, elas buscam, no final das contas, a mesma coisa. O cara quer qualidade para ter maior conversão, a gente quer qualidade para entregar um melhor produto para a fábrica, para também ter um melhor resultado no final. Então, até o próprio comprador de leite, defendendo a minha posição agora, porque eu fui comprador de leite minha vida inteira, e depois que eu virei gerente, eu continuei sendo, não mudei minha função, mas a forma que a gente é orientado também tem certos equívocos, sabe? E, logicamente, na forma que a gente acaba orientando dali para frente, também acontece inúmeros equívocos que gera todo esse problema que a gente tem, sabe, sobre qualidade. É, Uhum. Teve uma vez que eu fiz uma inspeção de rota, eu nem sei se a turma de hoje em dia faz mais esse trabalho, mas o que que é Faz, isso, né? Você faz entra num sim. caminhão e vai para visitar a fazenda. E eu fiz isso, Aham. eu já tinha uma posição de gestão na empresa que eu trabalhava. Eu fiz porque eu queria entender o que estava acontecendo. Eu queria ver. E eu não avisava quando eu ia fazer isso. Eu entrava, eu chegava lá na hora que eu sabia que o caminhão ia sair, entrava no caminhão com o cara e falou: agora hoje eu vou contigo. Uhum. Funciona. Quando eu fiz isso, uma das primeiras fazendas que a gente chegou, a gente chegou na fazenda, abriu a sala de tanque, abriu o tanque do produtor e era no dia de coleta de amostra. Tinha uma garrafinha de 500 ml de leite boiando, amarrada em cima do leite. Quem é da captação sabe o que que é isso. Aham. E aí eu perguntei para o motorista, né? E assim, ele sabia que eu era o gerente da operação, ele não sabia que eu tinha vindo da captação, eu já conhecia isso daí. Eu falei assim, ó, mas o que que é essa garrafinha boiando? Ah, o produtor deve ter esquecido de deixar daqui para deixar geladinho para poder tomar depois. Aham. Ele tirou a garrafinha, foi lá e pegou a amostra de leite. Mas assim, qualquer pessoa sabe que quando o produtor faz isso, já combinado com o motorista, é para ter Uhum. ali a amostra da melhor vaca, enfim, para poder tirar a amostra de Aham. qualidade e não dar problema. Isso tira a capacidade do laticínio de resolver problema. Porque na hora que o Sim. caminhão chega lá na fábrica com 1 milhão de CBT, você não sabe de onde veio. Você não consegue Sim. entender. Você olha, os produtores estão todos bons. Aí você olha para o transporte e fala assim: se todos os produtores estão bons, o problema está aqui no transporte. Aí você avalia a estrutura do caminhão, você avalia o processo de ciclo, você avalia mangote, você avalia bomba, tempo de rota, temperatura. Você olha tudo, está tudo perfeito. Você não acha o problema. Então isso tira a capacidade de resposta para a área de captação. Isso arrebenta a gente no meio, entendeu? E eu acho que o comprador, a gente deveria ser o braço do laticínio para buscar, da fábrica para buscar essa excelência em qualidade, sabe? Eu acho que a gente não falou sobre uma vez que eu apresentei uma. A gente não falou no primeiro podcast, né? Não, não, Não. não. Pode contar aí. Então, assim, até falando sobre o papel do comprador também, né? Mas eu tive a oportunidade de uma vez para fora do Brasil apresentar num workshop de qualidade de leite, que a empresa que eu trabalhava fazia, e tinha gente do mundo inteiro lá. Aham. E o meu azar foi apresentar no começo. Então, toda a minha apresentação, né, com tudo que a gente fazia aqui, enfim, foi eu mais um colega que era da área de qualidade, eu era da captação, ele era gerente de qualidade. E a gente montamos uma apresentação lá para mostrar com muito orgulho o que a gente fazia aqui no Brasil, né? Achando que você estava arrebentando. Falei assim, aqui voei, né? Aí primeiro apresentou o cara da Venezuela, né? E, assim, a Venezuela é um mercado muito à parte, muito regulado pelo governo, tem uma série de problemas, enfim. Não reflete muito bem a média.
Aí eu fui apresentar, falei assim, eu com certeza vou estar acima da média, porque a gente faz um baita de um trabalho aqui, né? Fui lá e apresentei. Meu trabalho consistia em mostrar tudo que a gente regulava para atender as ienes, mostrar todas as auditorias que a gente fazia um pouco a mais para garantir segurança alimentar, mais algumas outras coisas ali que compõem o papel. Mas, basicamente, no final da minha apresentação, eu mostrei como a gente cumpria a legislação brasileira. Tudo que a gente fazia para cumprir, né? Uhum. Auditorias, cheques, métricas que a gente tinha, enfim, a gente foi mostrando tudo isso. E eu saí da apresentação assim, estourei, como diz hoje em dia. E logo depois de mim veio um cara da Nova Zelândia. A vontade que eu tinha era de entrar dentro de um saco, me fechar e sumir dali. Porque o cara veio me mostrar um trabalho assim, que era totalmente diferente. O cara estava falando assim, olha, aqui a gente faz isso com as fazendas, porque a gente viu num trabalho científico de tal cara lá, não sei da onde, que fazendo isso a gente consegue agregar tantos por cento a mais de gordura, tantos por cento a mais de proteína. O produtor, ele reduz o custo de alimentação dele, entanto ele vai ganhar mais dinheiro fazendo isso. Essa era a conversa. Essa era a Aham. conversa. Se a gente olhar para o setor de aves e suínos, essa é a conversa no Brasil. A Sim. conversa no Brasil é desse jeito. No leite, a gente não tem isso. Então, assim, o cara de compra, que não era de compra deles lá, era um técnico especializado em produção de leiteira, ele estava preocupado em como levar um leite de maior eficiência para dentro da fábrica, que vai trazer mais retorno para a fábrica, trazendo retorno para o produtor. Então, assim, eu estava discutindo em cumprir legislação, o cara estava discutindo estratégia. Eu Sim. estava discutindo uma coisa muito básica, o cara estava discutindo coisas que estavam ano-luz da minha realidade. Uhum. E é o que a gente passa um pouco hoje no Brasil, entendeu? Então a gente está indo no campo convencer o produtor a vender leite para gente. Esse é o papel Verdade. do comprador de leite ainda. Então, assim, Uhum. infelizmente, e o meu trabalho é um pouco em mudar isso também. Qual que é o papel que deveria ser o papel do comprador de leite? Ir na fazenda para fazer com que o leite que o produtor produza seja o melhor para a indústria e que ele ganhe mais dinheiro com isso. Todo mundo ganha dinheiro nessa história. E não é isso que acontece, né? E aí eu vi acho que foi até o Marcelo do Milk Point que falou, né? Falou sobre como a concentração dos laticínios poderia ajudar nisso, né? Em ter Uhum. menos players, a gente consegue controlar melhor a cadeia e regular ela melhor, criar mais incentivos para que a gente pague por qualidade, enfim. Eu acho que é um caminho a ser seguido. Esse é um caminho a ser Sim, seguido, com sim. certeza. É, mas além disso também é ter essa comunicação entre fábrica e resultado de fábrica, puxando a captação junto. Porque na hora que o cara Uhum. da fábrica falou assim, ó, eu quero que a partir de agora você me forneça um leite com mais de 4% de gordura, com mais de 3,5% de proteína. O seu objetivo vai ser esse a partir de agora, pagando o preço médio do mercado. A captação começa a ir buscar isso no campo. Buscando isso no campo, começa a sinalizar para o produtor que esse é o caminho. E aí o produtor começa a se moldar ao mercado dessa forma, né? Uhum. Ô Felipe, e o que que você tem visto, né, acontecer por aí, né? O que que as cooperativas, as indústrias, o que que elas estão fazendo para implantar um pagamento por qualidade, de qualidade? Pagamento de qualidade que funcione, né? É. Na situação atual, é um processo doloroso de fazer e não é rápido. Tem Uhum. uma cooperativa aí no estado do Paraná que eles pagam. Assim, se você pegar a tabela de qualidade deles e reflete o preço que o produtor recebe, funciona muito bem. É uma Uhum. cooperativa gigantesca lá. Não sei se eu posso falar o nome. Se for Castro, pode falar, não tem problema. É a Castrolanda, Frisia e Capal. Então, Sim, assim, os três estão fazendo um sim. trabalho, já fazem um trabalho de muito tempo que funciona. Só que é um Uhum. mundinho à parte. É um mundo completamente à parte. Então, assim, o produtor dentro da cooperativa, ele tem um papel de dono da cooperativa. Primeiro, esse é o primeiro ponto. Ele não é igual outras cooperativas que a gente vê, que o produtor é cooperado, mas parece um fornecedor. Ele não é dono do Uhum. negócio, né? Lá não, o produtor entende que ele é dono. Esse é o primeiro ponto.
Só que por muito tempo, essa cooperativa, o sistema de pagamento dela priorizou volume. Então sempre priorizou volume, tanto que a gente tem naquela região, os maiores produtores do Brasil estão ali. Inclusive alguns que Uhum. não informam para aquela Pro no top 100 lá, top 100 lá. eles não informam. Uhum. Os maiores produtores do Brasil estão ali, em volume e em quantidade de produtores também. Porque os caras se especializaram em fazer isso porque sempre foi o sinal que a cooperativa deu para eles. Há pouco tempo agora a cooperativa deu um sinal diferente. Ela mudou a tabela. Ela começou a bonificar mais gordura e proteína, porque ela entendeu, já tinha entendido há muito tempo, e que vinha fazendo essa migração aos poucos, mas fez um passo importante agora, que migrar o pagamento para pagando mais sólidos vai fazer com que as fábricas sejam mais eficientes também, visto que essa questão de eficiência em fábrica no Brasil é um tema recente, né? Uhum. Antes, leite de qualquer jeito dava dinheiro. Depois que esse monte de gente grande começou a entrar no mercado brasileiro, não é bem assim mais. Então você precisa ser eficiente em fábrica. Eles já eram, vão passar a ser cada vez mais. Então eles colocaram um sistema de pagamento e estão migrando ao longo do tempo. Agora uma empresa, assim, não tem nada e quer implementar, começa implementando aos poucos. Então, assim, começa a fazer fóruns com os produtores explicando como vai ser a diferenciação de preço. Isso vai gerar especulação, isso vai gerar produtor que não vai adequar e vai mudar, mas isso também vai atrair produtores que veem valor em você fazer dessa forma. Então, assim, você tem os dois pesos aqui, entendeu? Então, Uhum. faz fóruns com os produtores, conversa com eles sobre, mostra a mudança, faz com que eles entendam o principal, o que eles precisam fazer para ir bem na tabela de qualidade, para performar bem no preço. Isso Uhum. junto com o outro lado. Então, assim, o que eles precisam fazer bem? Tenta montar um programa de assistência para ajudar com que eles façam bem, porque uma coisa é um produtor de 5, 6 mil litros, que o cara consegue ter acesso a um veterinário, um zootecnista, um agrônomo, para estar na fazenda dele ali de vez em quando e fazer uma assessoria. Outra coisa é pegar um produtor de 200, 300, que não tem essa possibilidade, às vezes que depende de prefeitura para poder, ou de associação, ou de sindicato para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, o laticínio pode, de certa forma, facilitar isso para que esses produtores tenham acesso e consigam performar bem na tabela que você tá colocando. Fazendo um paralelo aqui, imagina, a gente precisa moldar uma barra de ferro, né? Como é que a gente vai moldar essa barra de ferro? Primeiro, você precisa botar fogo. Você precisa aquecer ela. Uhum. O que aquece essa mudança? O que vai aquecer a mudança na qualidade? É a forma que você vai precificar e incentivar. Cada vez que você dá uma porrada na barra, você vai ir moldando ela desde que ela esteja quente. Qual que é a porrada que a gente está dando? É a forma de assessorar o produtor a ter essa melhor performance em qualidade. Então, assim, fazendo esse paralelo, o fogo que a gente precisa para poder moldar o ferro é um incentivo que a gente vai ter que dar. E as porradas para fazer a mudança tem que ser a forma de assessorar o produtor e fazer ele se movimentar. Mas, assim, não tenha dúvida que você, aplicando uma tabela de qualidade, você todo mês vai ter o capetinha do preço do leite te falando assim: se não me pagar tanto, eu vou sair. Ele vai falar isso para você. Se você ceder, você vai jogando a sua tabela pelas cucuias. Uhum. O processo de implementar uma tabela de qualidade, no contexto que nós temos hoje, infelizmente, ele vai passar por um processo de mudança de bacia leiteira. Você vai acabar perdendo produtores e tendo que comprar produtores para poder fazer isso. Não tem, não tem muita resposta fácil aqui. Tem os seus ônus, mas tem os seus bônus também. Mas qual que é o bom de você implementar uma tabela? É você começar a indicar para os seus produtores o que você precisa. E Uhum. você conversar com a sua fábrica para ela te indicar o que você precisa. Para ela ser mais eficiente. No final das contas, cara, é tudo uma empresa só. Sim. Quanto mais eficiente, quanto melhor o leite você entregar, melhor a fábrica vai performar, mais resultado ela vai dar, você cresceu. Você lembra da empresa que eu te falei, da minha cidade, Patinga, Minas Gerais? Os Uhum. conhecedores, os conhecedores conhecerão a empresa. Era uma sensação o
o queijo barra de requeijão deles, barra dura de requeijão, é uma delícia. Mas ela quebrou por isso. Porque assim, o cara produzia um leite de péssima qualidade, ele acabou virando um industrial muito grande que precisava de eficiência. Ele começou a concorrer com preço de leite igual todo mundo concorria, tendo um produto muito ruim e uma eficiência de fábrica muito ruim. Então assim, isso levou o cara à ruína. Apesar de o leite de qualidade ruim, que antes ele pagava mais barato, ter levado ele até um determinado ponto de sucesso. Só que depois que ele começou a concorrer com todo mundo, ele não deu conta. Ele tinha um leite ruim, um processo ruim, um produto ruim no final. Isso é muito triste, né? Assim, a gente, né, essa e outras histórias que a gente vê que, né, quebraram nos últimos tempos. A gente vê também que todo mundo que quebrou, pelo menos, né, dos que eu conheço, dos que eu ouvi falar, ninguém tinha uma qualidade de leite muito bom, né? Todo mundo mexia com qualidade de leite ali, né, numa categoria bem inferior. Então, assim, a gente vê que igual eu falei, né, no início, né? A gente não viu ainda alguém que investiu em trabalhar a qualidade do leite, que se arrependeu, né? Todos os meus clientes aqui que eu converso, que trabalham, né, com uma tabela de qualidade, com uma tabela de qualidade séria, tem muita gente boa por aí fazendo isso. Os caras não se arrependeram, né? Mercado é competitivo, é difícil para todo mundo. Se você estiver fazendo certo, se você estiver fazendo errado. Agora, se você estiver fazendo certo, a chance de você permanecer ali é melhor, né? Porque um bom produto na gôndola é o que garante que o seu produto vai ficar no mercado, né? Não existe outro jeito, né? Não tem outro jeito de fazer produto bom se você não tiver uma matéria-prima boa. Mas é isso, assim, o que a gente espera. Na verdade, o que eu queria te perguntar, né, pra gente finalizar, é assim, será que a gente vai demorar quanto tempo pra gente trocar de assunto? Né? Será que quando que a gente vai começar a falar, caramba, né? A gente não precisa mais de falar de CCS nem de CPP. Nós falamos agora de proteína, né? A gente conversa agora sobre todas as proteínas aí, né? Quando será que vai ser isso, hein, Felipe? Você que está aí, né, envolvido em formar pessoas, né, para esse setor, o que que você me diria? Eu acho que depende da gente, tá? Assim, depende da gente, eu, você, depende de outros atores que estão nesse mercado para a gente poder gerar essa mudança. O que a gente faz muito no leite é ignorar o óbvio, sabe? Você comentou, eu falei aqui sobre, às vezes a indústria mandar, não a indústria, né? Enfim, estou querendo generalizar, mas a gente vê o resultado que está exposto não reflete a realidade, por esses Uhum. fatores. Enquanto isso existir ainda, a gente está ignorando o óbvio, sabe? Cara, assim, se você não tem indicador, você não consegue gerir. Então, assim, se sua seta tá errada, você vai para o lugar errado. Então, se você não sabe se Sim, está ruim, se está bom, se está médio, o que você vai melhorar, não tem como melhorar. sim, Então, e isso não deveria ser, a gente não deveria fazer esse tipo de coisa só para atender uma legislação, para atender um órgão fiscalizador. Porque fazendo isso, você tira a oportunidade de causar um impacto positivo no seu negócio. Fazendo isso, você está causando um impacto muito negativo que você nem sabe o tamanho. Então, eu acho que cabe nós, assim, tem muita gente boa no mercado, muita gente competente no mercado, a gente tem conhecimento para poder fazer isso, só que a gente precisa botar isso não na mídia, né? Tem que botar isso para ser resolvido. Eu fiz um sim. artigo há pouco tempo sobre transporte de leite e aí me falaram, não, aqui está tudo bem, aqui a gente tem CIP, aqui a gente tem processo, aqui. Falou, cara, qualidade de leite, depois que sai da fábrica, quando sai bom desculpa, quando sai da fazenda, até chegar na fábrica, é onde está a maior perda de qualidade. É onde está a maior perda, é entre a fazenda e a fábrica. Então, assim, isso não sou eu, tem estudo que mostra isso. Não sou eu falando. Uhum, Então, assim, se você uhum. ignorar isso, achar que isso se resolve com o processo de CIP, você está longe de tá bom. Então, assim, isso é uma briga diária, entendeu? Você acha que uma amostra por mês, você mandando para a RBQL, é o que vai te indicar se está bom ou está ruim? Não. Você tinha que mandar uma por dia, ô infeliz. Então, é isso que vai te mostrar.
Isso que vai te mostrar o quanto tá bom ou não, porque qualidade de leite é o dia a dia, é o operacional, é toda hora, entendeu? Não é uma vez por mês. Então, É, a gente precisa começar a ignorar o óbvio, começar a parar de ignorar o óbvio para fazer essas coisas funcionarem, entendeu? Porque na verdade. ponta, quem tá na ponta lá, o cara de gerente de fábrica, é o que vai determinar o quão eficiente ele pode ser ou não. Se ele parte de uma matéria-prima ruim, ele tem um nível de operação que ele pode fazer. Se ele parte de uma matéria-prima superior, o nível de operação que ele faz é outro, é outra entrega, entendeu? Então, Aham. o tempo que demora, eu acho que depende da gente. Depende da gente em conseguir fazer esse movimento, né? Fazer esse movimento acontecer, dessa conversa sair da fábrica, chegar no técnico e ir para o campo, a gente incentivar isso do jeito certo e a gente dar uma marretada no jeito certo também para ir moldando o mercado para que a gente para o lugar que a gente quer levar ele, sabe? Aham. É, é verdade. É, eu sou muito otimista, né? Então eu sempre acredito que as coisas vão acontecer e que vão acontecer mais rápido. Eu só espero assim. Quando eu estava no campo trabalhando, eu escutava assim muito dos meus colegas e também dos produtores, né? Ah, olha, tem 30 anos que é desse jeito. Ó, a vida inteira foi desse jeito, não vai mudar. Então eu espero que daqui 30 anos a gente vai estar meio velhinho aqui, né, Felipe? Mas que a gente não continue contando essa história. E vou falar, caramba, hein? Em 2025 a gente achava que as coisas não iam mudar e agora a gente está falando aí de CPP baixíssimo. A gente nem fala, ninguém mais nem fala de CPP, né? Tá Então, falando em é outras claro que coisas, né? é, é claro que eu espero isso muito, muito antes de 30 anos, né? Mas é isso, eu acho assim, a gente tem que olhar para os lados e ver o que está acontecendo, né? Assim, acho que todo mundo tem falado em qualidade, né? Em processos, em padrão de qualidade, consumidor cada dia cobrando mais, né? Outros negócios ficando nos atacando, né? Por causa dos nossos pontos fracos. Então, eu acho assim, se a gente tem ponto fraco e a gente precisa de corrigir, eu acho que a gente não pode se vitimizar, né? E a gente tem que corrigir, né? Se eu tenho um problema de temperatura, se eu tenho um problema de CPP, né? Se eu tenho um problema de comunicação, eu acho que a gente precisa de corrigir, né? Eu não posso deixar falar, olha, não falem mal de mim, não, mas eu vou continuar fazendo aqui errado. É Uhum. claro que tem um monte de empresas muito sérias, tem muita gente muito boa mesmo, né? E a gente precisa também de falar das coisas boas aqui, né, Felipe? Com Tem muita certeza. empresa muito boa, muita cooperativa boa, muita empresa séria, empresas pequenas, médias e grandes, né? A gente vê o Brasil, igual com os queijos artesanais, ganhando prêmios, significa que são produtos muito bons, que tem leite muito bom ali, né? A gente vê os leites de búfala aí também dando um exemplo pra gente, né? Sobre padrão, sobre qualidade, sobre sucesso. Então, assim, tem um monte de coisas boas acontecendo. A gente tem um monte de histórias boas, né, pra gente poder contar aqui também. Tem um monte de histórias de sucesso. Todo dia tem um produto novo sendo lançado, todo dia, né, tem um queijo nosso sendo premiado. Então tem muita coisa legal. O que a gente quer é corrigir nossos pontos fracos para a gente poder ficar melhor, né? A gente ficar Exatamente. melhor, mais bem colocado, para a gente ser mais competitivo. Não tem como a gente falar de competitividade se a gente não falar de qualidade, né, Felipe? Isso aí não tem como a gente fugir. Eu não vi outro caminho, não. Se alguém conhece, pode até nos chamar aqui para conversar. Eu moro aqui do lado do pessoal da Fazenda Atalaia, né? Ah, eles são É maravilhosos. Inclusive, a gente tem um sensacional, episódio com né? eles. A gente tem um episódio aqui com eles, contando a Eu história vi. deles. E teve com aquela senhora também do leite de cabra, A Heloísa. Heloísa. Eu tive a Heloísa, oportunidade de isso. encontrar os dois na Câmara Setorial há muito tempo atrás. Câmara Setorial da Agricultura no estado de São Paulo, que eu participava pela empresa que eu trabalhava, e eles foram lá discutir justamente sobre a diferenciação que deveria existir na cobrança para eles, né, que era um produto totalmente diferenciado Aham. e eles estavam sendo colocados junto como uma indústria gigante que produzia, então totalmente diferente. Só que assim, uma Aham. coisa, infelizmente, todo mundo sofre. Quando a gente cai num jornal da vida falando sobre uma operação igual a leite compensado foi no passado, igual ano passado a gente teve ali no Rio Grande do Sul mais um caso, todo mundo sofre com isso, né? Então, assim, Sim. a gente tem que ficar atento e tem que fazer as coisas certas para não manchar o nome de todo mundo.
Sim, Mas sim, a gente tem muito exemplo bom. O pessoal em Minas que está fazendo esse movimento do queijo da canastra, cara, sim, assim, essa diferenciação que por região, isso é muito legal, isso é muito interessante. Isso sim. vai levar a gente com certeza a outros patamares, né? É, a gente tem a canastra, a mantiqueira, outras regiões também se despontando, né? A gente tem muito laticínios aí de pequeno e médio porte que faz queijos finos, né? A gente tem uma lista gigante aqui que a gente poderia falar, que tem, né, os gorgonzols, queijo azul, né? Os Uhum. brie, né? Todos esses queijos que são maravilhosos, produzidos assim com alto padrão de qualidade, de segurança e de tudo. Então, assim, a gente tem muita história boa, a gente tem muita gente boa, muito profissional bom também, né? Eu Uhum. acho que a gente tem fazendas boas, a gente tem laticínios bons, porque também tem muitos profissionais bons aí no campo, assumindo responsabilidade, né? As pessoas gostam, então tem muito veterinário, muito agrônomo, muito zootecnista, muito técnico bom no campo também, fazendo trabalhos muito legal, é muito legal mesmo. Felipe, mais alguma coisa sobre pagamento por qualidade, né? Que foi o nosso assunto aqui hoje, que você gostaria de deixar aqui no episódio? Sim, assim, se você pensa que sempre foi assim nos últimos 30 anos, que sempre vai ser assim, tá na hora de começar a mudança. Nunca é tarde para começar uma mudança. Então comece já, né? Ajuda a gente a Sim. incentivar esse setor, ajuda a gente a mudar esse esse cenário que a gente tem hoje e colocar o leite brasileiro no lugar que ele merecia estar. Sim, sim. O pessoal fala assim, ah, né, que a gente tem um desafio muito grande, porque o Brasil é um país continental. Tá bom, gente, então vamos formar bacias extremamente perfeitas, né? A gente já tem muitas aí despontando, muitas regiões do Brasil, né, mostrando que dá para fazer volume e qualidade, mas a gente pode ter muito mais, né? Vai ser o Brasil inteiro? Talvez não vai ser, mas qual que é o nosso volume de leite com qualidade, né? Eu acho que ele precisa de ser maior, né? Então é isso. É uma coisa que eu acho que ela é muito legal que você faz, Felipe, é a formação desses profissionais, né? Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ter essa quebra, né, de pensamento, né, essa quebra de paradigma ali, né, do que foi, tem, né, a gente tem muitas pessoas falando isso, né, tem 30 anos que é desse jeito, 40 anos que é desse jeito, você quer que muda agora, da noite pro dia? Sim, a gente É, quer. isso, a gente quer, né? Igual outras cadeias fizeram mudanças. Não acontece da noite pro dia, mas começa numa noite e termina em algum dia, né? Então, eu acho que é muito legal, né? Isso, acho que é importante a gente formar profissionais, eu acho que é importante a gente sentar e conversar sobre o assunto. Olha o quanto que a gente ganha, né? Eu falo assim, eu tenho uma oportunidade maravilhosa na minha vida, eu tenho que agradecer muito a Deus por isso, de eu ter a oportunidade de fazer os episódios do podcast, né? Então, eu sento aqui com o Felipe, eu sento aqui com o Caio, eu sento aqui com o Eduardo Valiz, eu sento aqui com o Marcelo, com o Walter, né, com o Cássio, eu sento aqui com várias pessoas muito boas e para a gente discutir a cadeia, né? Então, assim, quantas vezes a gente faz isso, né? Então, assim, a gente tem que fazer isso mais vezes, a gente tem que reunir pessoas que gostam, que estão interessadas, para a gente poder melhorar, né? A gente não está aqui apontando o dedo e falando que tá errado, né? Ou que não é nada disso, né? A intenção nossa é só de deixar o negócio muito melhor, né? Que a gente conte, igual a gente falou mais cedo, né? Que a gente conte boas histórias aqui do nosso negócio leite. Então, assim, né? Fica o convite para a gente se reunir, se encontrar, né? Para a gente, né, estar mais nos eventos, para a gente poder conversar sobre ter novas ideias, compartilhar histórias boas, né? Falar, não tá dando certo aqui, o que que você fez, Felipe, né? Como é que você treina a sua equipe, convidar o Felipe, convidar os profissionais maravilhosos que tem aí para ajudar na formação dos profissionais que estão enfrentando, né, a rotina que não é muito fácil. Não é muito fácil, não é nada fácil, né, Felipe? Com certeza. O nosso mercado ele é muito grande, apesar de ser muito grande, todo mundo se conhece, né? É verdade. Isso é muito legal. Todo mundo se conhece. Mas a gente tem um desafio para poder vencer. E eu acho que a gente já começou, Sara. Assim, você perguntou em quanto tempo. Espero que seja rápido. Em 5 anos a gente transforma esse negócio, ou menos que isso. Porque Também. essa mudança já começou. Ela é infreável, não tem como parar mais. Com o nível de concorrência que a gente tem no Brasil hoje em dia, não tem como andar para trás em relação a ser mais eficiente nessa cadeia. Ou você Verdade. vai ser, ou você não vai estar nela. Então, é imparável.
E a gente assim, né? Eu tenho desde 2017 para 18 que eu vim para cadeia. Então, nesse tempo eu já vi um monte de coisa acontecendo. Já vi gente começando e gente quebrando, né? Gente começando e quebrando, né? Logo em seguida. Então, assim, a gente não quer contar essas histórias, né? Assim, as empresas elas nascem, né? Ou para ser vendidas, né? Ou para passar ali por uma sucessão ou para quebrar, né? Que os nossos laticínios eles, né, sejam histórias de sucesso ali, de sucessão. É isso que a gente deseja para o nosso setor, né? A gente não quer contar a história aqui de ninguém que quebrou, né? Principalmente por causa de qualidade do leite, processos errados. Mas tomara que seja muito rápido mesmo, Felipe. Mas assim, eu falo que acho que nos últimos 3 anos, assim, acho que a pandemia, né, acelerou muitos dos nossos pensamentos. Acho que já bastante coisa já mudou, assim. Eu vejo que já Tem mudou. uma transformação acontecendo. Tem Tem uma sim. transformação e ela está ficando cada vez mais rápida. Então, eu acho que não vai demorar muito, não. Assim, eu que estou aqui numa empresa de tecnologia, né, que vendo soluções de tecnologia para o setor, eu vejo assim, muita gente, sabe, que não pensava em ter, por exemplo, aplicativo de coleta, a pessoa já procurou, já tem, já Uhum. digitalizou. Então, assim, essa digitalização já está acontecendo muito. Então, quando a gente digitaliza, não é porque a gente está resolvendo o problema, mas é porque às vezes os processos ficam mais organizados, né? Quando os processos ficam mais organizados, as coisas tendem a estar mais organizadas. Então, eu acho que Com isso certeza. já mostra pra gente. Felipe, para quem quiser achar você, lembrando que a gente tem um outro episódio gravado aqui no Papo de Laticínios, então tem um outro assunto. A gente falou sobre captação, né, Felipe? Focamos muito em captação, foi muito legal, né? Para quem quiser estudar um pouquinho sobre esse assunto, pode procurar por esse episódio e assistir. E para quem quiser achar você nas redes sociais, como é que o pessoal te acha? No LinkedIn, meu nome é Felipe Velten, Felipe com I. E no Instagram, WAgroCT, que é o nome da empresa que eu utilizo para ministrar os treinamentos, principalmente nessas duas redes onde eu estou. Muito obrigada, Felipe. Então, o pessoal quiser acompanhar um pouco mais sobre o trabalho do Felipe, pode seguir ele lá ou acompanhar lá pelo LinkedIn. Felipe, mais uma vez, muito obrigada. Um abraço carinhoso do Papo de Laticínios. Eu adorei o papo, adorei mesmo, né? Eu acho que foi super rico e que a gente fale, né? A gente tem que falar dos nossos, a gente tem que cutucar nossas feridas, porque senão elas ficam ali meio cicatrizadas, mas não ficam totalmente cicatrizadas, né? Então a gente precisa de falar assim das nossas dores. Não é verdade? Obrigado, viu, pelo momento. Também gostei muito da conversa. Eu achei que aqui foi mais interessante do que a primeira. Primeiras vezes a gente abordou um tema um pouco mais espinhoso. Acho que hoje tem menos polêmica, né? Menos polêmica. E se a gente voltar a conversar, vamos falar de alguma coisa de educação de filhos, alguma coisa assim que não dá muita divergência. Ah, eu não sei, mesmo assim pode dar BO. Talvez dê, talvez dê. Não, tô brincando. Não, a gente tem que falar assim, a gente tem que falar dos assuntos, e é por isso que eu gosto de trazer você aqui, porque não é porque você é polêmico, não considero você polêmico, não. Mas acho que é porque a gente traz assuntos que são muito relevantes para nossa cadeia, entendeu? E é assunto que todo mundo precisa de falar. Se a gente encontrar com qualquer profissional hoje do laticínios, o que a gente vai falar? Sobre qualidade, captação, preço de Isso, leite, né? exatamente. Exatamente. É isso que a gente vai falar. Felipe, muito obrigada mais uma vez. E pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês vão se inscrever agora. Só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós também estamos lá no Spotify, em todas as plataformas de áudio e vídeo e nas redes sociais. Só procurar por @Papo de Laticínios, vocês vão nos encontrar no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Um beijo para vocês e até a próxima semana.